Muito bem, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós estamos aqui chegando, estamos caminhando aí para os finalmente desta carta. Vamos refletir um pouco. Sei que é um domingo que tem muita gente triste hoje. Alguns eu subo aqui, eles já riem para mim, né? Tem umas pessoas aí que estavam aguardando antes. Cadê o Eduardo, gente? Eduardo está para onde? Está ali. Quem quiser ver o Eduardo chorando, depois olhe nos status da Fabíola, que eu acho que não deu 24 horas ainda. Vocês vão ver ali manifestações de alegria. E tem uma turma bem animada. E eu depois tenho que parabenizar que fizeram uma dupla ali no trânsito, tá Miqueias e Getúlio. Então vamos orar pela vida do Miqueias também, porque ali as coisas não estão fáceis ali. Colocaram um palmeirense e um flamenguista hoje à noite escalados. Então oremos pela vida do Miqueias ali, porque eu não senti ele muito alegre, não. Mas emoções e alegrias desta terra à parte, vamos pensar aqui no texto bíblico e esquecer o futebol, porque o futebol morreu. Então, vamos para 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver o que Paulo está falando aqui. Nós vamos continuar a leitura a partir do versículo 12. Na semana passada, na introdução, Paulo estava ali agora entrando de maneira extremamente prática no que a igreja estava acreditando. Paulo entra, então, na dita teologia. Às vezes a gente tem alguns preconceitos ou não entendemos direito. Algumas pessoas desenvolvem um certo problema ou um certo preconceito com teologia, entendendo que teologia é algo extremamente complexo, mas a teologia de uma igreja é fundamental, porque é ela que amarra exatamente a crença. E como dito já algumas vezes, ou muitas vezes, igreja não é clube social, igreja não é associação de bairro, igreja não é reunião de amiguinhos que pensam igual, que fazem tudo certinho, que andam junto o tempo todo porque se gostam. Igreja é uma comunidade de pessoas que ouviram a voz do Senhor, que entenderam o que Deus fez no chamado plano de redenção, se declararam pecadores e aceitaram o chamado da parte do Senhor. Então, o que nós acreditamos é simplesmente fundamental para que a igreja prossiga. O que nos mantém de pé, como nós gostamos de cantar aqui, não é, de novo, não é o fato de estarmos juntos aqui. Não são nossas opiniões, não é o nosso time, não é o que a gente gosta de fazer. O que mantém a igreja de pé é a crença firme no Evangelho de Cristo. E esse Evangelho é que faz com que, independente do que aconteça, a igreja permaneça coesa. E a igreja de Corinto começou não. A igreja de Corinto estava com um problema gravíssimo. E Paulo vem delineando, Paulo vem ali olhando cada aspecto da problemática dessa igreja. Paulo começa lá no início, colocando as questões sérias de cunho moral, relacionamentos. Depois Paulo começa a tratar o culto público, mostrando assim a importância do que de fato é um culto. E aí Paulo entra na crença, no objetivo principal, naquilo que faz com que as pessoas se tornem de fato igreja. Então, um problema gravíssimo que estava acontecendo era uma não crença na ressurreição. A igreja de Corinto não estava sabendo lidar com o que significa, ou o que significava a ressurreição de Cristo e os desdobramentos. E Paulo precisa lembrar que o evangelho que foi passado para eles foi o evangelho correto. Paulo ensinou o correto. E se as coisas estavam mudando, não era pelo evangelho. Não era o evangelho que havia mudado,
eram eles. A gente precisa entender isso também. O evangelho, ele não mudou nos últimos 2000 anos. O que muitas vezes acontece é que as pessoas mudam, as pessoas deturpam, as pessoas se afastam. Mas o evangelho é simples, direto e imutável. É o que Paulo coloca nos primeiros versículos. O evangelho consiste na crença de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, nos tornando assim filhos de Deus, nos tornando assim igreja. E a partir do versículo 12, ele vai dar os desdobramentos disso. E o texto diz assim: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, e isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo que em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberam nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro, quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Versículo 29. E o que dizer dos que batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras? E isto é aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelo que dizem as coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pense bem sobre o que é certo. Parem de pecar. Pois para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Que trecho pesado. Paulo está ensinando aquela igreja. Precisamos sempre lembrar disso. As cartas têm um caráter pedagógico. É a maneira como Deus usou para falar não só aquela geração, mas para falar até hoje. Então, o que nós estamos vendo aqui é Paulo ensinando, repreendendo, corrigindo.
a igreja. E é interessante porque, como já dito, e nós temos que o tempo todo fazer a ponte do que está acontecendo e o quanto isso mexe ou não conosco. E Paulo deixa claro aqui, nesse capítulo, nos capítulos anteriores, que o fato das pessoas estarem na igreja não necessariamente as tornam corretas. Hoje de manhã nós tivemos um momento muito gostoso, eu sempre faço propaganda da EBD aqui, porque realmente eu acredito na importância do ensino e de se dedicar a aprender a palavra de Deus. E uma das coisas que nós estávamos analisando ali na vida do apóstolo Paulo, porque nós estamos estudando as cartas, era a maneira como Paulo conseguia, de maneira absurdamente, e talvez até irritantemente, como ele conseguia fazer ou colocar de maneira muito simples algumas coisas que para nós não parecem ser simples. O que faz de Paulo alguém extremamente diferente, e eu vou repetir o que falei hoje de manhã, não é porque Paulo era um superdotado, um gênio da humanidade, uma daquelas mentes fora, né, do tempo, e com isso a maneira como ele enxerga as coisas era completamente diferente. Não! Paulo realmente era um ser humano extremamente inteligente. Mas o que fez Paulo agir de uma maneira tão fantástica e desprendida é porque Paulo conseguiu entender algumas coisas fundamentais. Paulo conseguiu entender plenamente quem ele era. Paulo conseguiu entender plenamente quem Deus era. E com isso, Paulo também conseguiu entender o que Deus queria que ele fizesse. Presta bem atenção. A maior parte dos nossos problemas, dos nossos dilemas e da nossa distância de Deus está no fato de exatamente não compreendermos bem essas coisas. Temos muito problema de entender quem nós somos. E quando não entendemos quem nós somos, a gente também não entende quem Deus é. Quando nós temos dimensão exata de quem é Deus, automaticamente nós nos colocamos no nosso lugar. E isso faz toda uma diferença. Porque quando nós esquecemos ou não nos importamos de fato com quem Deus é, nós damos muita importância para nós mesmos. Os nossos projetos se tornam muito mais irresistíveis. A vontade de fazer as coisas à nossa maneira se torna muito mais atraente. E cumprir a missão dada por Deus passa a ser algo lá embaixo na nossa lista de prioridades. O que aconteceu na igreja de Corinto é exatamente isso. Eles se perderam nesse universo. Eles receberam o evangelho. A igreja foi formada. Paulo deixa bem claro que aquela era uma igreja do Senhor, mas era uma igreja que estava com grandes problemas. E o final do texto que nós acabamos de ler, Paulo dá um recado fundamental para eles. Paulo diz: muitos de vocês, aliás, vou ler na íntegra o último versículo, pensem bem sobre tudo o que é certo e parem de pecar. Pois para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Então presta atenção. O fato de você estar na igreja, o fato de você, inclusive, trabalhar, não significa que você conhece Deus profundamente. E lembre-se, a coisa mais importante que você tem para fazer aqui é conhecer Deus. E o problema da igreja de Corinto é que eles não se aproximaram do Senhor. Eles começaram a entender que eram pessoas especiais, no sentido negativo da coisa. Então, Paulo está corrigindo um problema sério. Paulo inicia esse capítulo dizendo: o evangelho que eu ensinei a vocês. Eles receberam a palavra correta. Mas no decorrer dos meses, dos anos, eles começaram a misturar as crenças.
E com isso passaram a desenvolver duas ideias muito perigosas. Tinha um grupo que não era grande, e as coisas não precisam ser grandes. Basta um pequeno grupo com poder de influência para que as coisas desandem. E um grupo da igreja começou a entender que a ressurreição não era real. E um outro grupo vai entender que não, Cristo realmente ressuscitou, mas nós não vamos ressuscitar. Então, Paulo está tratando a crença. Os primeiros versículos abrem dizendo a importância do que significa a ressurreição de Cristo, e nós precisamos entender isso. Nós temos uma passagem muito bonita nos evangelhos, que é quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Nos evangelhos nós temos apenas duas ocasiões em que Cristo chora. Uma delas é exatamente quando ele se depara com Lázaro, com a morte de Lázaro. A narrativa ela é muito bonita, ela é muito emocionante. E o texto deixa claro o amor que Jesus tinha por aquela família. O texto deixa claro o quão profundo, o quão dramático é a morte. E Jesus ali fala algumas coisas que são muito mais do que poesia. É ali que Jesus declara àquela família: eu sou a ressurreição e a vida. Ele afirma aquilo. E o que ele faz em seguida é ressuscitar Lázaro. Então Jesus aborda esse assunto. Isso é tão grandioso que mesmo com a história sendo contada, muita gente não acreditava. E a ressurreição, Paulo vai esquematizando aqui. Se não há ressurreição dos mortos, Paulo deixa bem claro: a nossa fé não faz sentido. De novo, precisamos lembrar sempre disso. O Evangelho não está pautado ou fundamentado em uma filosofia que simplesmente mude o nosso dia a dia. O Evangelho não é um compilado de lições de autoajuda que vão trazer impacto na sua vida, no seu emprego, que vão te fazer destrancar as chaves desta terra e você assim será extremamente bem-sucedido. O Evangelho não é isso. O Evangelho está focado na reconciliação do homem com Deus, na minha e na sua. Então, Paulo usa um texto considerável, porque aquelas pessoas precisavam entender, e nós também. O quanto, de fato, a crença na ressurreição é algo que está ali na tua mente, ou é um detalhe que fica jogado num canto, e às vezes você até fica com vergonha por parecer assim fantasioso. É o coração da crença. É o cerne do que nós acreditamos. E Paulo então coloca, se a ressurreição não aconteceu, do 12 ao 19, ele trata exatamente isso. Ele diz que nada faz sentido, porque inclusive, se Cristo não tivesse ressuscitado, os seus pecados não seriam perdoados. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, todo mundo estava com um problema muito sério. Porque, de novo, o que faz de Jesus diferente não é o ensinamento puro e simples. Não é o fato dele ter nascido em Israel. Não é o fato dele ter sido crucificado. Mas o que faz Jesus especial, o que torna de fato o perdão dos nossos pecados, é ele ter ressuscitado. A ressurreição é o que nos dá o perdão, porque é a vitória final sobre a morte. A morte é o símbolo do pecado. A Bíblia mostra no Antigo e no Novo Testamento.
Versículos históricos, clássicos, que a gente aprende criancinha. O salário do pecado é a morte. Aliás, essa foi uma das frases, ou esse foi um dos argumentos que a serpente utilizou para puxar a conversa com Eva. Ela disse: ei, ele falou que vocês vão morrer. Não vão. Ficou colocando ali a dúvida sobre a palavra de Deus. Aliás, é a estratégia utilizada até hoje, né? O que Satanás faz de maneira muito hábil é essa. É ter ali o que a palavra diz e falar assim: não é tudo isso não. Será que é isso mesmo? É nada. Isso é exagero. Hoje a palavra da moda é extremismo. Isso é extremismo. Alguns viram e falam: isso é religiosidade. Não precisa disso tudo. Não, Deus é amor. Fica tranquilo. Gente, essa estratégia é utilizada desde o Éden. A morte, ela entra como algo absolutamente radical, dramático, profundo, doloroso, pesado. A separação final, tanto que, quando nós temos ali falando da condenação eterna, quando nós temos ali a aplicação e dito o que vai acontecer, a morte é colocada ali como a separação final. É a ausência de Deus por toda a eternidade. Acabou. É separação. Foi isso que o pecado fez. E a ressurreição é a vitória exatamente sobre isso. É a anulação desse poder. Então não existe cristianismo sem ressurreição. Só que outras pessoas diziam: tudo bem, Cristo ressuscitou. Aí Paulo começa a entrar numa outra área. Paulo entra na área e é interessante observar como as coisas são extremamente ligadas. As pessoas pensaram, e um grupo se levanta, defendendo então a ideia de que Cristo ressuscitou, mas esse corpo, como sendo corrompido pelo pecado, não haverá ressurreição dos crentes. E aí Paulo continua e vai trabalhar exatamente isso. Como é que vocês podem acreditar na ressurreição de Cristo e não acreditar na ressurreição dos crentes? Paulo entra com ensinamento aqui. Paulo entra com uma crença que eu não sei nem se vocês param para pensar sobre isso. Um dia, todos nós ressuscitaremos. Quando nós temos os textos mais escatológicos, que estão ali falando do fim, eles falam sobre isso. Um dia, os crentes ressuscitarão. E nós teremos um encontro final com o Senhor. Gente, isso faz parte da nossa crença. Isso não é conto de fadas. A ressurreição irá acontecer. Um dia, de fato, estaremos livres do pecado e o Senhor estará restaurando os nossos corpos. Isso é pensamento central. E é isso que faz todo o sentido. Essa semana eu vi uma chamada de um corte de uma entrevista. Agora, enfim, né, a cultura aí dos debates e podcasts e tudo mais, e alguns são muito bons, eu gosto de ver e ter o privilégio de observar algumas conversas que em outros tempos a gente só observaria no meio acadêmico. E agora estão abertas, literalmente, a todos que gostarem. E tem muita pérola que vai surgindo. E eu vi um desses em que um pastor, podcast grande, secular, não é podcast de crente, em que o pastor foi convidado e o entrevistador falou lá e demonstrou toda a sua revolta. E o argumento dele era o seguinte: eu acho muito injusto Adão ter pecado e eu pagar o pato. Ele começou a conversar com o pastor nesse sentido de por quê? O que ele tem a ver com Adão? Por que a humanidade foi condenada porque teve o erro de um? E Paulo trata isso aqui.
Paulo faz uma comparação extremamente importante da gente entender. Porque Paulo está colocando que Cristo é o primeiro, Cristo é a primícia, é a partir de Cristo que as coisas mudam. Então, se alguém também entende que há uma injustiça no fato de Adão ter pecado e todo mundo pagar o pato, mas precisamos entender também que foi por Cristo e pelo castigo de Cristo na cruz que todos nós somos salvos e perdoados. Assim como por Adão o pecado entrou, por Cristo o pecado é derrotado. Paulo coloca exatamente essa questão. Isso traz a reparação. Então é a ressurreição de Cristo que nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Nesse aspecto, o Senhor não comete injustiça. É por meio de Cristo, e ele chama de o novo Adão. É Cristo quem puxa a nova natureza. E é por isso que é em Cristo que as nossas vidas são transformadas. E talvez você fique pensando, tá, pastor, mas esse negócio de ressurreição, isso não tem muita influência na minha vida prática. Ao entendermos o mistério, a entendermos o sacrifício que Cristo fez, ao entendermos a importância e o direito que nós temos, a gente tem que refletir, é o que Paulo está pedindo àquela igreja, e analisar se esse entendimento traz uma mudança na nossa vida comum. A grande realidade, meu querido, é que de forma bem prática, você vive entendendo que o melhor de fato está na eternidade e que o que importa realmente é lá, ou você vive aprisionado entendendo que o que vale é aqui? É isso que Paulo está colocando. Quando nós entendemos quem Deus é e o que Ele fez, a gente entende que tudo isso que vivemos aqui é simplesmente transitório e menor. E se é transitório e menor, não faz sentido nenhum vivermos desesperados pelo que acontece ao nosso redor. É isso que fazia Paulo, um homem tão diferente. Foi a conclusão que nós chegamos hoje de manhã. Hoje de manhã, de novo, nós estávamos ali em Filipenses e a gente estava lendo lá o que Paulo dizia à igreja: alegrai-vos no Senhor. E Paulo repetia aquilo: alegrai-vos. Se contentem com esse Deus, que enviou seu Filho Jesus e ressuscitou, venceu a morte. Ele de fato tem o poder para bastar, para ser suficiente na sua vida. A grande questão que nós precisamos refletir hoje é: Cristo me basta? Começa a pensar um pouquinho naquilo que tem te afligido, naquilo que tem te colocado em ansiedade. E compara um pouco com esse princípio que o apóstolo Paulo está ensinando. E seja sincero com você mesmo: Cristo te basta? Ou as circunstâncias são muito mais fortes? Você tem vivido a sua vida? Tem uma música que fez uma polêmica danada com alguns, tudo em teologia da polêmica. E aí alguns que tem uma lá que fala: é por ele que eu estou gastando a minha vida. A gente já cantou alguma vez essa música aqui? Não, né? E o pessoal, como assim? Entendendo que a expressão gastar a vida é negativa, é pejorativa. Então você não está gastando a vida. Esse é o argumento de quem não gosta. E quem gosta diz que não tem problema nenhum. Mas pensando num olhar humano, sim. A sua vida tem sido consumida
Pelo quê? Os projetos que norteiam e que te fazem e te trazem, inclusive, felicidade e ansiedade, eles estão conectados com, de fato, quem é Deus e o que Deus espera de você? Ou eles são frutos realmente do teu sonho, do teu desejo, do que você quer para a sua vida? Esse tipo de reflexão, ele precisa ser constante. Porque era isso que Paulo pensava. Então, Paulo está preso em Roma. E Paulo está escrevendo sobre alegria. Paulo está feliz. Como é que Paulo pode estar feliz se ele está preso? E em nenhum texto nós vamos ver, não só em Paulo como nos outros apóstolos, que o que move eles tem razões circunstanciais, ou seja, a tranquilidade, a alegria e a conformidade de Paulo não eram circunstanciais. Pastor, o que isso quer dizer? Que não dependia do que estava acontecendo ao redor dele. Porque Paulo havia entendido que ele era um pecador. Que ele não merecia a graça de Deus, mas a graça o encontrou. E mesmo ele, como muitas vezes ele diz, sendo o maior e mais miserável pecador que existia, o Senhor ainda o havia escolhido assim mesmo. E quando Paulo entende isso, Paulo tem um único objetivo de vida: agradar ao Senhor. Essa questão dos nossos objetivos e dos nossos propósitos, gente, isso é realmente muito profundo. Porque a maioria das pessoas vive angustiada porque não consegue entender o que de fato tem que fazer com a sua vida. Os livros mais vendidos sempre estão rodeando esse assunto. Um dos livros mais incríveis no meio da igreja nos últimos anos, não, podemos falar décadas, porque ele é final dos anos 90, que é um livro muito bom. Eu já li esse livro algumas vezes e já indiquei para todo mundo que eu posso. Uma vida com propósitos. Esse assunto é tão profundo e o livro ele mexe tanto com as pessoas que gerou até um problema depois, porque foi formando todo um universo em torno disso, né? Aí já queriam voltar e já foi uma coisa mais para a igreja e tal, mas o livro é muito bom. O livro deixa bem claro, nós temos um objetivo de vida. E esse objetivo não é circunstancial, ele não é palpável, ele não depende ou não da nossa capacidade de alcançar e ter o sucesso esperado socialmente. Nós vivemos tempos muito complicados, as vitórias são muito relativas, as coisas são assim meio... É tudo mudando muito rápido, né? Eu, às vezes, me assusto quando leio aí as matérias falando das mudanças de geração, dos perfis. Eu nem entendi direito uma geração, e aí já estão falando da outra, e como ela mudou. Eu falei, nossa, mas não era assim. Alguns anos atrás, então, a minha geração, até o início ali dos anos 90, as pessoas viviam em torno do sonho de ter as coisas, de comprar, de conquistar. Então, o cara bem-sucedido era aquele que tinha conseguido comprar uma casa, que tinha conseguido comprar e ter um carro. Ele tinha as coisas, mesmo que passasse mais da metade da vida pagando aquilo. Aí depois entrou uma geração que diz, não, esse negócio de comprar e de ter, esse negócio não está com nada, não. Isso é coisa do passado. Então, a gente não quer comprar nada. E aí as pessoas estão começando a se adaptar a isso, e já começa, não, porque a nova geração, eu me perco nas letras, não sei mais qual é a geração atual. Não, porque essa nova geração já entendeu a necessidade do ter novamente. Aí é tudo uma loucura. Aí fica todo mundo doido. E de fato, as coisas mudam muito rápido. Hoje de manhã eu compartilhei falando do desespero dessa geração, daqueles que me acompanham aí na idade, né? Da turma 40 a mais. Aliás, 40 eu já estou longe, eu já estou mais perto dos 50 do que dos 40, né? Estou na metade do caminho ali já.
Mas a minha geração, que é a geração de transição, era aquela loucura, porque quando eu estava na 8ª série, o professor disse, presta atenção, hein? Quem terminar o 2º grau, se você não sabe o que é 2º grau, pergunte ao seu pai, tá bom? Porque meus pais falavam ginásio, e eu já falo 2º grau, né? Vai mudando. Tá? Quem terminar o 2º grau está à frente, hein? Porque o povo não faz 2º grau, a turma para aqui no 1º, então vai fazer o 2º grau. Aí minha geração inteira vai fazer prova, vai não sei o quê, não sei o quê. E aí o que acontece? Todo mundo da minha geração faz 2º grau. Aí o que acontece? Ninguém se destaca, porque todo mundo tem o 2º grau. Aí quando eu estou terminando o 2º grau, o professor chega lá e fala assim, porque, gente, faculdade. Você não tem um curso de faculdade, você está para trás. Quem faz a faculdade está na frente. As melhores oportunidades é para quem está na faculdade. Toda a minha geração vai fazer faculdade. Aí o que acontece? Ninguém se destaca, porque todo mundo faz a faculdade. Aí quando você está terminando o curso da faculdade, começa, tem pós-graduação, hein? Tem que fazer uma pós. Quem não faz pós, não prestou para nada. As pessoas nem falam mais em pós atualmente, já estão indo para o mestrado direto. Pós morreu. E aí a minha geração, todo mundo faz pós. Ou seja, a gente coitado de nós. Porque a gente está sempre fazendo aquilo que os outros dizem que vai fazer diferença, todo mundo faz e não faz diferença nenhuma. E a quantidade de pessoas que vivem angustiada com isso. Já tem até piada falando, né? Tá lá, fulano está se formando em engenharia para poder ser Uber. Você sai aí, você anda, você começa. Quem gosta de conversar, que tem gente que não gosta de conversar. Eu converso com os motoristas todos aí, e de vez em quando a Suelen brinca, pai, todo mundo te conhece. Eu falei, como assim? Não, na hora que eu entro no carro, a pessoa pergunta, você é a filha do pastor Ramon, né? Eu falei, né, minha filha, faz parte, a gente conversa. Então, você conversa, tem Uber engenheiro, tem Uber advogado, tem Uber Uber é democrático, não importa. Tem Uber que é pastor, tem todo um universo aí no Uber. Mas para aqueles que estão focados em entendendo que o sucesso é algo palpável, as pessoas estão frustradas. Porque elas se veem em torno de objetos e de propósitos terrenos que, quando alcançados, não preenchem e, não alcançados, frustram. E não foi para isso que Cristo morreu naquela cruz. Cristo não morreu na cruz para que a gente vivesse angustiado, desesperado com as coisas dessa terra. Ele morreu e ressuscitou para que, nos tornando filhos de Deus, tivéssemos livre acesso e o privilégio de sermos cuidados por Deus. É por isso que Jesus vai falar, não andem ansiosos por coisa alguma, por aquilo que hão de vestir ou de comer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo entendeu isso. Então, Paulo literalmente viveu buscando as coisas de Deus primeiramente. E Deus tinha um chamado para Paulo. Você é o apóstolo dos gentios, você vai pregar o evangelho. E Paulo foi. E Paulo faz declarações que as pessoas vivendo no auge do seu sucesso não conseguem dizer. Porque Paulo tinha um senso de satisfação em Deus que ultrapassa qualquer conquista material que a gente consiga. Porque Paulo não está preso a ter alguma coisa. Então a ressurreição, ela tem um efeito mais prático do que você imagina. Porque ela tem a ver com a maneira como você deve enxergar as coisas. A ressurreição de Cristo nos garante, primeiro como crença, saiba disso, um dia, eu e você, nós ressuscitaremos. Se não formos arrebatados, hoje a gente estava conversando no almoço sobre isso. Se a geração do arrebatamento não é a nossa, um dia
nós vamos ressuscitar. E isso é o símbolo máximo, porque Paulo fala, esse é o ponto final da vitória plena de Deus. Ele vence todos os seus inimigos, até a morte. Se Cristo venceu a morte, se Deus detém o poder contra aquilo que é dito inevitável, você realmente acha que Ele não está cuidando de você? Você realmente acha que a sua vida se resume no salário que você recebe ou não? Na casa que você conseguiu comprar ou não? No curso que você terminou ou não? No casamento que você teve ou não? Acha mesmo? É muito maior e mais profundo. A ressurreição de Cristo nos dá o privilégio de pensarmos na eternidade. A gente vai começar. Aliás, já começaram, né? Eu observei aí que as infinitas confraternizações já estão valendo. Vocês já estão, muitos aí já estão vivendo, né? E com isso começa o clima dos projetos para o próximo ano, dos planos para o próximo ano. E existem também infinitas piadas sobre isso, né? Os meus projetos para o próximo ano é tudo aquilo que eu não consegui fazer esse ano, que vinha da lista do ano anterior. Tem gente que é assim, né? Coloca lá, é bom para escrever, mas conseguir fazer as coisas, né? Independente se os teus objetivos são novos ou são aquilo que não foi vencido esse ano, o principal é saber se esses objetivos, se eles vêm do trono de Deus, ou se são fruto apenas do desejo do seu coração. Hoje, se você fosse perguntado a respeito, por exemplo, da letra desse cântico, você poderia dizer de fato que é por Cristo que você está gastando os seus dias? Ou não? É pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, e na verdade os seus dias estão sendo consumidos por aquilo que você quer. Nós temos um desafio que, graças a Deus, é renovável. É colocar diante do Senhor a necessidade de vivermos o que Ele quer que vivamos. Mas isso só vale para aqueles que acreditam na ressurreição e que aceitaram isso. Se você não acredita, se você não quer, se você não se importa, fica tranquilo, viva a sua vida. É isso que Paulo está dizendo para eles. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o que a gente tinha que fazer? Comer e beber, porque não vale mais nada. Paulo é duro nesse texto. Comamos e bebamos, porque hoje morreremos. Não tem esperança. Não tem expectativa. Vai acabar. Vai findar. E isso gera angústia. Se você já começou a fazer a sua lista, seja sincero, você já colocou diante de Deus? Você já perguntou para Deus? Já teve essa audácia? Ou não? Hoje nós estamos iniciando novembro. Iniciando não, finalizando. Amanhã é dezembro. Acabou o ano. Acabou o ano. Nós vamos, a partir de amanhã, a gente vai começar aqui, eu já conversei com algumas pessoas, inclusive da intercessão, e o nosso mês de dezembro vai ser um mês de oração. Nós vamos nos colocar diante do Senhor em oração, como igreja, inclusive. Precisamos orar como igreja, precisamos clamar, precisamos que Deus
haja em nosso meio, em algumas situações bem específicas, que o Senhor nos dê condições de vivermos o que Ele realmente deseja. E existem coisas que não, aliás, existem coisas não, né? Igreja não consegue conquistar nada se não for por meio de oração. Uma igreja que não ora, não anda e não conquista. E nós estaremos esse mês orando. Nós teremos, não esta semana, a partir da outra. Essa semana a gente vai comentar e vai colocar nos grupos. Nós vamos estar orando em casa. Mas a partir da próxima semana nós teremos aqui, inclusive na igreja, a igreja aberta, de terça a quinta, terça, quarta e quinta, para termos aqui momentos de oração. Nós vamos buscar a presença e a vontade do Senhor, nós vamos clamar literalmente. E não apenas pela igreja, mas por nossas vidas, porque é o seguinte, somos igreja. Se a minha vida não estiver no centro da vontade de Deus, a igreja está com problema. Se a sua vida não estiver pautada no Senhor, a igreja está com problema. Então nós vamos buscar e colocar diante do Senhor, como igreja individual, projetos. Você está aí, venha. Quais são os seus projetos para o próximo ano? Venha orar, venha colocar diante do Senhor. Tem coisas que você ainda precisa resolver, você precisa de vitória em determinadas áreas, venha colocar diante do Senhor. Você é obrigado? Não. Pastor, o senhor está esperando o quê aqui? Igreja lotada? Estou esperando quem precisa de Deus. Se você não precisa mais, você não precisa vir. Mas se você precisa do Senhor, você precisa orar. E estaremos aqui para isso. Porque, de fato, Paulo tinha um senso de fim, no sentido do que Deus estava fazendo, escatológico, impressionante. Para Paulo estava tudo interligado. Para Paulo é o seguinte, quando Cristo ressuscitou, o fim começou. Deus já está agindo, Deus está trabalhando. E o senso de Paulo era aquele, Cristo está voltando a qualquer momento. E o senso de igreja nosso hoje precisa ser exatamente o mesmo. Cristo está voltando. E se nós somos a igreja do Senhor, nós precisamos estar prontos, preparados. Porque quando Ele voltar, nós temos contas a acertar e prestar com o Senhor. E aí o Senhor vai querer saber o que foi que a gente fez. O que vocês fizeram com tudo que eu dei para vocês? Sejam sinceros, né? O que é que nós temos feito com o que o Senhor tem nos dado? Com a nossa saúde, com a nossa inteligência, com o nosso emprego, com o nosso salário. No mundo ideal, no mundo onde de fato as coisas estão bem alinhadas e ajustadas, final de ano é um final de ano onde as coisas melhoram, inclusive em termos ali de contas, porque as pessoas recebem o 13º e aquele que é fiel contribui inclusive do 13º. Mas no mundo que vivemos, o que acontece? As pessoas não dão o 13º e também não dão o do mês, porque comprar demais. E aí nem o dízimo e nem o 13º, nada. Nosso bolso reflete a maneira como nós também confiamos ou não, se o Senhor cuida de nós. Então nós temos muitas contas a acertar com Deus, a respeito do que Ele nos deu. Tempo, dinheiro, saúde, relacionamentos. Se vivemos para Ele, tudo isso está dentro do pacote. Se não vivemos, o fato de Cristo ter ressuscitado já proporciona a você uma vida real aos pés do Senhor ou não? Eu vou terminar lendo o último versículo desse texto. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Falta de conhecimento de Deus gera pensamentos equivocados.
O quanto você tem vivido para a glória de Deus? O quanto a ressurreição já lhe trouxe uma nova vida? Quero pedir que o Ministério de Louvor venha aqui à frente. Quero permitir a você mais uma vez que você reflita sobre suas prioridades, sobre o que você tem feito da sua vida. A expressão Cristo me basta é verdade? Seja sincero com você mesmo. Deus tem sido suficiente na sua vida? Se Deus não é suficiente na sua vida, provavelmente o seu coração não está em paz. Provavelmente você esteja frustrado. Porque quando Cristo não é suficiente, a gente deposita expectativa em muitas coisas. Quando Cristo não é suficiente, a gente deposita muita expectativa no dinheiro. Nos relacionamentos. Nos bens. Em algum momento, todos eles vão trazer alguma frustração. E aí a gente entra numa tempestade. Puxa vida, lutei tanto para ter isso aqui, e agora que eu tenho? O vazio não vai embora. O que Paulo coloca e o que Paulo vive é uma relação tão incrível com Deus, que Deus bastava para ele. É por isso que ele vai para a prisão, é chicoteado, e o que ele faz? Ele canta, ele louva a Deus. É por isso que quando ele sofre naufrágio, ao invés de fugir, ele reúne todo mundo e vai pregar o Evangelho. É por isso que Paulo, ao ser traído e abandonado por aqueles que deixaram de ver o Senhor, e como ele mesmo diz, se apaixonaram por coisas desta terra, ele também não se deprime. Ele lembra que, mesmo sendo abandonado por uns, o Evangelho trouxe outros. E ele declara, ao final, de maneira sensacional: eu cumpri a minha missão. Eu acabei a carreira. Eu fiz o que o Senhor esperava. É por isso que ele diz que morrer é lucro e o viver é Cristo. Isso aí não é algo para quem é missionário ou pastor, não. Isso é para quem é cristão. Morrer é lucro, viver é Cristo. O Senhor tem o poder de bastar nas nossas vidas. O Senhor tem o poder de bastar nos relacionamentos, de suprir as lacunas, de trazer sentido novamente. Feche seus olhos. Antes da pregação, a música dizia: por que pararam de falar no céu? Porque o céu não tem bastado para muitos. Porque o céu não gera expectativa.
mas para o verdadeiro servo do Senhor, para aquele que vive verdadeiramente o Evangelho, o céu é a nossa maior expectativa. Santo Deus, louvado seja o teu santo nome. Pai, nós te louvamos pelo teu infinito amor, pela ressurreição do teu Filho Jesus, que nos garante a esperança de um dia sermos ressuscitados, pela esperança e expectativa que temos na eternidade, onde a tua palavra nos garante que terá fim toda a morte, toda a dor, todo o choro, toda a separação, toda a angústia, toda a ansiedade, todo o medo. Pai, essa é a nossa certeza, essa é a nossa crença, é nisso que estamos alicerçados. E Pai, nós clamamos a tua misericórdia. Pai, quebra nos nossos corações todo o apego que temos literalmente a esta vida terrena. Pai, que os nossos olhos não brilhem por alvos que são palpáveis, que os nossos corações não foquem naquilo que literalmente se acaba. Te louvamos, Pai, porque sabemos que tudo que temos é o Senhor quem dá, mas que isso não nos governe. Pai, que cada um dos teus filhos aqui, acompanhando a transmissão, tenha pleno discernimento que somos apenas administradores, que aquilo que o Senhor tem nos dado é para que se torne bênção. Pai, que os nossos corações novamente voltem a desejar a tua presença. Pai, que o Senhor realmente nos baste. Pai, que as nossas emoções, que a nossa energia, que o nosso foco esteja em novamente te agradar, em trabalhar, alcançar vidas. Pai, que cada vitória pessoal, que cada conquista material que o Senhor nos dê, Pai, que isso seja para o teu reino, que isto sirva para abençoar, para agregar, para solucionar, para alcançar, Pai, pessoas. Então tens misericórdia de nós, Pai. Quebranta os nossos corações. Nos ajuda de fato a focar no Senhor. E que assim as nossas vidas sejam definitivamente consumidas em prol da tua santa vontade. Age no meio da tua igreja, Pai. Desperta os nossos corações. Nos faz enxergar realmente aquilo que o Senhor deseja. E assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.